Bom, falando um pouquinho de prova antes de começar a aula, eu já corrigi todas as provas de vocês, corrigi na própria sexta-feira mesmo, e as médias foram boas, né? Pelo menos já faz 3 dias que eu corrigi, né? Mas que eu me recorde, as notas foram boas, melhores do que da última prova. E eu fiquei feliz, né? Espero que agora a gente só tem mais uma prova, então que vocês mantenham esse ritmo de estudo nessa última semana para tirar uma nota boa, quem sabe um 10 também nessa última prova, tá bom? Então vamos começar a nossa aula, lembrando que nós estamos já na reta final e só faltam 2 assuntos de integrais triplas, que é coordenadas cilíndricas e coordenadas esféricas. Então hoje a gente vai ver as cilíndricas, quarta-feira as esféricas. Se der tempo a gente ainda começa hoje as esféricas, tá? Mas de qualquer forma a gente tem ainda esses 2 dias para concluir todo o nosso cronograma aí planejado desde o início do semestre, tá bom? Então graças a Deus a gente vai, se tudo der certo, né, hoje, quarta-feira, a gente vai conseguir concluir tudo o que a gente se propôs aqui a dar de conteúdo para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula. Eu já dei uma introdução para vocês, na verdade, na quarta-feira passada, sobre coordenadas cilíndricas, né? A gente foi para o quadro, eu mostrei um pouquinho para vocês o que seria esse sistema, né? Ou seja, você tem um ponto no espaço, você tem lá os seus 3 eixos, né? X, Y, Z. E a gente está acostumado a localizar um ponto no espaço usando as coordenadas x, y, z, que são as coordenadas retangulares. Só que eu mostrei para vocês na quarta-feira passada que existem outras formas de você localizar um ponto no espaço. E uma delas é pelo sistema das coordenadas cilíndricas. De forma resumida, esse sistema ele vai usar, no lugar do x e do y, as coordenadas polares, ou seja, o r e o θ. E o z, que seria a altura, continua sendo z. Então, basicamente, essa é a mudança principal. Aí eu vou logo para os slides, a gente vai relembrar o que a gente já estudou, né? E a gente vai resolver alguns exercícios. Então, vamos para cá, né? Então, esse é o conteúdo 29, coordenadas cilíndricas. Então, como a gente já falou brevemente, né? Como é que funciona? No sistema de coordenadas cilíndricas, um ponto P no espaço é representado por 3 variáveis, né? Assim como a gente está acostumado, já que nós estamos no espaço. Só que agora as variáveis são r, θ e z. R e θ são as coordenadas polares, isso da projeção P no plano x, porque se você tem um ponto no espaço, o que normalmente a gente fazia? A gente projetava ele no xy, né? Já que seria o nosso chão. Aí de lá dessa projeção que você tirava quem era o x, quem era o y. Quando você projeta agora o ponto P, você vai tirar o r e o θ, que são as coordenadas polares. E z ainda é a distância orientada desse plano até o P. Bom, tá aqui, ó. Para quem não entendeu ainda, seria isso daqui. Eu quero localizar esse ponto P aqui no meu espaço. Esse ponto P, ele tem uma projeção aqui no plano XY, esse pontinho bem aqui. Esse pontinho bem aqui, ele está no chão, ou seja, ele está no plano XY. Se ele está no plano XY, você pode localizar esse pontinho aqui de baixo usando coordenadas polares, ou seja, usando a distância r, que é a distância da origem até essa projeção, e usando o ângulo aqui θ. Então, com essas 2 coordenadas, você localiza essa projeção. Então, isso aqui seria o r θ 0. E agora, para você chegar no ponto onde você quer mesmo, você só acrescenta a altura, ou para cima, nesse caso aqui, ou para baixo. Fazendo esse raciocínio, você consegue localizar qualquer ponto no espaço. É claro, tem aquela questão de que a gente não pode ter uma ambiguidade, então, para que não tenha ambiguidade, o nosso θ aqui, a gente considera ele de 0 a 2π, mas isso é só alguns detalhes mesmo, né? De certa forma, toda vez que você for usar o θ lá para integrar, ele vai aparecer entre 0 a 2π mesmo, no máximo, né? Ou de menos π sobre 2 até π sobre 2, mas, enfim, não vai ultrapassar, não vai ter essa ambiguidade aí que eu estou falando. Tudo bem, então olha só, já que a gente escolheu converter dessa forma, então se você quer converter de coordenadas cilíndricas para retangulares, eu cheguei a comentar isso também na aula passada, quem seria o seu x? R cosseno. Quem seria seu y? R seno, igualzinho das polares. E quem seria o z? O z seria igual a z, né? Para ser o contrário, ou seja, se você quer converter de coordenadas retangulares para cilíndricas, o que você vai usar? Você vai usar essa relação aqui, x² mais y² é igual a r². Você vai usar que a tangente de θ é igual a y sobre x, e você vai usar que z é igual a z, tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Tudo bem, só para a gente entender melhor essas coordenadas, vamos fazer aqui alguns exercícios, né? Primeiro,
descreva a superfície cuja equação em coordenadas cilíndricas é r igual a 1. Então, r igual a 1, quem seria essa nossa superfície, né? Vamos ver. Deixa eu pegar aqui um. Então, exercício número 1, R igual a 1. Muito bem. Então, vamos tentar identificar aqui quem seria essa superfície R igual a 1. Isso em coordenadas cilíndricas, né? Ou seja, no R igual a 1, se você quer representar isso no seu espaço, você tem que lembrar daquelas relações, né? Então, R, o quê? É a distância da origem até a projeção no plano XY. Você pode usar aquelas relações que você já vai achar o seguinte, ó. Você já sabe que x² mais y² é igual a r². Isso você já sabe. Se o r é igual a 1, isso significa, então, que nesse caso vai ficar x² mais y² é igual a 1. Ou seja, essa superfície aqui, se você for representar ela no espaço x, y, z, ela seria essa superfície aqui, ó. Dizer isso daqui é a mesma coisa que dizer isso daqui. E que superfície é essa, gente? x² mais y² é igual a 1. Como que é essa superfície? No espaço. Como ela é? Um cilindro. Então, você já sabe, né? Desde o início do nosso curso, a gente está vendo superfícies assim. Então, dizer que eu tenho essa superfície R igual a 1 é a mesma coisa que dizer que eu tenho essa superfície aqui. Essa superfície aqui, você já sabe, é um cilindro. Por que é um cilindro mesmo? Porque no plano XY, quando você olha só para o plano XY, você tem uma circunferência. Só que o seu eixo Z está livre. Então, se ele está livre, você pode pegar essa circunferência e tanto subir com ela quanto descer. Isso vai te dar um cilindro. Claro, um cilindro de altura indefinida, né? Altura infinita. Então, essa superfície aqui, se você quer representar ela no espaço, você faz aqui. Você faz aqui o seu espaço x, y, z. Essa superfície aqui, olhando só no plano XY, é uma circunferência de raio 1. Então, você faria aqui meio que uma circunferência. E o seu eixo Z está livre, quer dizer que você pode tanto subir quanto descer com essa circunferência. Então, você vem e alarga aqui essa sua imagem, ou para cima, ou para baixo. E aí você só repete a circunferência aqui em cima, aqui embaixo. Só para representar aqui que você tem um cilindro, só que ele cresce, né, de forma indefinida, tanto para cima quanto para baixo. Isso também é um dos motivos, né, que nos mostra também por que a gente chama esse tipo de coordenada cilíndrica, né, já que quando você meio que fixa o seu raio, o que gera? Vai gerar um cilindro. Tá? Aí eu já estou dando um spoiler, né? Então, nas coordenadas esféricas, por exemplo, se você fixa o seu raio, só que lá o raio não vai ser necessariamente isso aí que a gente está acostumado, mas quando você fixa o seu raio, o desenho formado vai ser o quê? Vai ser uma esfera. Tá? Então é isso, acabou. O exercício 1 é só isso mesmo. Então, qual seria a superfície desse cilindro aí no espaço? Vamos ver aqui os outros, né? Trouxe pelo menos mais 2 aqui. Olha só, exercício número 2. Descreva a superfície cuja equação em coordenadas cilíndricas é z igual a r. Então, a gente vai ver agora como seria a superfície. Claro que o que vai ajudar muito vocês, gente, é vocês usarem aquelas formas de você ir de uma coordenada para outra, aquelas equações, aquelas identidades. Deixa eu colocar logo aqui esse comando. Agora o R é igual a Z. Então, olha só. Toda vez que você vai representar uma superfície, e claro que o problema deixa bem claro que isso aqui são coordenadas cilíndricas, você pode ou já raciocinar logo e imaginar o que é. Por exemplo, nesse exercício número 1, no número 1, o que você poderia pensar? Você poderia pensar, bom, o raio ele está fixo, ele está amarrado. Aí você já imaginava um raio fixo aqui em 1. O θ, que é esse ângulo aqui, ele não está fixo, ele está livre. Então, você imaginava um raio aqui fazendo um giro de 360 graus. Aí já formava a circunferência. Como eu não falei nada sobre o Z, é como se o Z também estivesse livre. Então, você fazia primeiro aquele raiozinho que você fez aqui girar e depois você fazia ele subir e descer. Aí você ia ter a superfície.
Ou, se você tiver na dúvida sobre como é a superfície, você usa as identidades, que elas vão lhe ajudar. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, o que ele está me pedindo? Ele está pedindo que o raio, ou seja, a distância da origem até o ponto, seja sempre igual à altura, ou para cima ou para baixo. Aí você vai, mas eu não sei, eu entendi o que é isso, mas eu não sei ainda que desenho vai formar. Se você tiver dúvida, você usa aqui as identidades. Então, como é que ficaria, por exemplo, essa identidade, só que agora colocando R igual a Z? Lembrando que identidade a gente está usando ali? Essa daqui, ó. X² mais Y² é igual a R². Isso aqui sempre existe nas coordenadas cilíndricas, né? Só que agora o nosso raio não é U, como era ali. Nosso raio é Z. Então, você vem aqui, tudo bem, tira o R e coloca Z. Aí você vai ter essa equação aqui. Você vai falar, professor, isso não me ajudou em nada. Não, isso aqui vai ajudar sim, porque ó, você tem isso daqui, certo? Aí, isso aqui não ficou só em coordenadas x, y, z? Você está acostumado a trabalhar com x, y, z. E, principalmente, você está acostumado a trabalhar com z sendo uma função de x e y. Então, vamos isolar o z aqui para ver o que acontece. Para você isolar o z, basta você tirar a raiz quadrada dos dois lados. Então, você vem, você fala assim, bom, essa superfície aqui é a mesma dessa, porque você só usou identidade. Aí agora você se pergunta, essa superfície aqui, ela vai me gerar o quê? Aí você vem, tira a raiz quadrada dos dois lados. Aqui você vai ficar com módulo de z. Então, você vai ter módulo de z igual a raiz de x² mais y². É claro que esse módulo de z, ele vai te dar duas funções. Ele vai te dar mais ou menos essa raiz. Então, você pode dizer que essa superfície aqui é dada por essas duas equações. Z igual a mais ou menos raiz de x² mais y². Então, dizer que R é igual a Z é a mesma coisa que dizer que você tem essas duas funções aqui. Mais essa raiz e menos essa raiz. E essas funções aqui você já conhece. A gente já estudou elas aqui, acho que mais de 2 vezes, né? Por exemplo, quem é a função, pensa que aqui é mais, quem é a função z igual a raiz de x² mais y²? É o que isso daqui? É um? Não ouvi. Vocês falaram baixo. É o quê? O que é? Não, gente, acho que vocês acertaram, que eu não ouvi mesmo o que vocês falaram. É o quê? Não estou ouvindo. Não entendi ainda. Paraboloide? Quase. Não, sabe por que não é paraboloide? Porque no paraboloide não tem a raiz quadrada. Tá? Mas é um que é parecido com ele. Não, também não é a esfera. A gente já estudou esse daqui, não? Alguém? Começa com C. Qual é? Pode falar, gente. Não, não é circunferência. Não, não é o cilindro. Tá bom, então, calma. Vamos fazer o seguinte, então. Digamos que a gente não lembra, não lembramos, né? Então, bora fazer o gráfico dessa função. Vamos voltar algumas aulas, né? Bora fazer o gráfico dessa função aqui. Como é que seria o gráfico dessa função? Você teria que fazer as curvas de nível, você teria que fazer como a figura é no plano XZ, no plano YZ. Eu vou fazer só um passo, acho que vocês já vão lembrar o que é. Bora fazer o plano YZ dessa função. Vou tomar aqui a função como sendo z igual a mais, vou considerar o mais, x² mais y². Aí vamos fazer para o plano YZ, tá? Vamos fingir que a gente vai desenhar esse gráfico aqui. Então, no plano YZ, o que acontece? O x é igual a 0. Se o x é 0, você vai ter z igual a raiz de y². Raiz de y² é módulo de y. Então, no plano YZ, essa nossa superfície é z igual a módulo de y. Ou seja, o gráfico no plano YZ, aqui o y, aqui o z, o gráfico como é? É o gráfico da função modular, que é um v. Né? Então, ó, aqui é um v. Então, você vai ter assim e assim. E agora, já sabe o que é? O que é a superfície? O que é? É um cone. Muito bem. Então, a superfície aqui é um
cone. Quando você for ver as curvas de nível, né, você vai ver que as curvas de nível elas vão dar várias circunferências, né? Então, pronto. Então, já identificamos, né, só com essa primeira etapa aqui, que a nossa superfície ela é um cone. Então, vamos voltar lá para o nosso exercício. Nós queremos representar essa superfície aqui, R igual a Z, que é a mesma coisa, a gente já descobriu aqui, que é a mesma coisa aqui, Z igual a mais ou menos raiz de x² mais y². A gente acabou de descobrir que se você faz aqui o espaço, aqui é x, aqui é y, aqui é z. Vocês já me disseram que se eu estou considerando apenas a parte positiva, eu vou ter um cone invertido aqui. Então, nossa superfície é isso daqui. Só que aqui acrescentando as circunferências. Pronto. Deixa eu apagar aqui. Muito bem, só que esse cone, gente, é se eu considerar o positivo, né? E se eu considerar o negativo, como é que ele ficaria? Essa superfície aqui. Porque isso aqui é só metade da superfície, né? Ainda tem a parte negativa. Se eu considerar isso aqui negativo, o que acontece com esse cone aqui? Isso, ele inverte, ou seja, ele fica para baixo. Então, na verdade, essa superfície aqui, ela continua, né? Deixa eu fazer mais para cá. Então, a nossa superfície seria essa superfície aqui. Então, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. Em coordenadas cilíndricas, seria só R igual a Z. Em coordenadas retangulares, seria isso daqui. Né? Ou seja, ficou muito mais simples em cilíndricas do que em coordenadas retangulares, cartesianas, como a gente está acostumado. A mesma coisa na anterior também. Entenderam, gente? Só entendendo? Isso aqui é só uma introdução, só para a gente tentar se acostumar com as coordenadas cilíndricas. Mas a única coisa que a gente está fazendo aqui, na verdade, é usando aquela identidade, que é x² mais y² igual a r². Nos dois exercícios, tanto no primeiro quanto no segundo, eu só substituí o r pelo que ele me deu. Então, no primeiro eu substituí r igual a 1 e no segundo r igual a z. Quando eu fiz isso, eu consegui identificar quem seriam minhas superfícies, né? Como a gente está acostumado lá no plano x, y, z. Bom, então é isso. Vamos para o terceiro exercício. Esse aqui é um dos mais importantes para a gente hoje, que é isso aqui, ó. Exercício número 3. Determine o jacobiano para as coordenadas cilíndricas. Isso daqui, gente, toda vez que você tiver com um novo sistema, na sua cabeça, você já tem que pensar assim, beleza, quem é o jacobiano? Você já tem que fazer. Tá? Então, a gente vai descobrir isso agora. Quem é o jacobiano para as coordenadas cilíndricas? Então, exercício número 3. Bom, para você, a gente já pode vir aqui para o quadro, para você fazer esse exercício, você tem que perceber que a gente mudou as variáveis. Antes, quem eram as variáveis? Era x, y, z. Né? E a gente quer agora coordenadas cilíndricas. Ou seja, a gente quer passar para r, θ e z. Tá? Então, você tem que escrever aqui, principalmente, como é que está x em função de r, θ e z, como é que é o y em função de r, θ e z, e como é que é o z em função de r, θ e z, usando aquelas identidades que a gente já mostrou aqui. Então, por exemplo, você já sabe que o x ele está expresso em forma de quê aqui? O x ele é igual ao quê aqui? R cosseno. Então, o x é igual a R cosseno. Aí você pode dizer, professor, mas não apareceu o z aqui. Não, mas não é obrigado a aparecer. Né? O R, o θ e o z. Não é. Várias vezes acontece isso daqui, né? Por exemplo, f de x, y, z é igual a x² mais y². Pode acontecer isso daqui? Pode. Tá? Isso aqui pode acontecer naturalmente, não tem problema nenhum. Então, ou seja, você pode ter um x que você diz, o x está em função de r, θ e z. Mas quando você mostra ele mesmo, o z não aparece. Não tem problema. Aí você pode achar que isso é redundante. Mas o z então não tinha que aparecer. Não, mas é porque aqui nesse caso, lembra que a gente está fazendo a mudança de 3 coordenadas para o espaço para outro espaço. Pode acontecer que nessa mudança, algumas variáveis, por exemplo, x, não fiquem em função de alguma outra variável. Não tem problema nenhum. Isso não vai nos atrapalhar, isso vai até nos ajudar, vocês vão perceber. Então, beleza. Então, o x é igual a r cosseno θ. O y
é igual a quanto? R seno θ, né? Então, y é igual a R seno θ. E o z é igual a quanto? É igual a z. Mas pode? Pode. Então, coloca lá, z é igual a z. Pronto. Agora, a gente vai calcular o jacobiano disso daí. Então, ó, o jacobiano, aqui eu estou passando de x, y, z, né? No caso, quando eu for jogar na minha integral. E aqui para r, θ, z. Tá, como é que a gente calcula isso daí? Isso daí é o determinante de uma matriz. Só que agora eu estou passando de 3 variáveis para 3 variáveis. Então, essa matriz aqui vai ser uma matriz agora 3 por 3, não mais 2 por 2 como era antes. Quem vai ser aqui na primeira linha? Eu vou ter que pegar, derivar parcialmente x em relação a r. Depois, eu vou derivar x em relação a θ. Depois, eu vou derivar x em relação a z. Aqui embaixo, eu vou derivar y em relação a r. Vou derivar y em relação a θ. Vou derivar y em relação a z. E aqui embaixo, vou derivar z em relação a r. Vou derivar z em relação a θ. Vou derivar z em relação a z. Tá? Então, a gente já vai ver isso aí. Não se preocupe se você trocar as linhas, porque você aprende lá em álgebra linear que quando você troca as linhas, você muda o sinal da matriz. Mas não tem problema, porque quando você vai aplicar naquele teorema, você usa o quê? O módulo do jacobiano. Tá? Então, não tem problema você trocar aqui as ordens. Mas aqui eu estou seguindo a ordem, né? X, Y, Z. Beleza, então vamos lá. Como é que vai ficar essa matriz? Derivada de x em relação a r. Derivando isso daqui em relação a r. Dá quanto, gente? Cosseno θ. Então, você vem aqui e coloca cosseno θ. Aí, agora eu vou derivar essa mesma função em relação a θ. Quanto é que dá? Quanto é? Aqui, gente. Derivado do cosseno menos seno. Aí, o r é constante, vai ficar lá. Então, menos r seno θ. Então, você vem aqui, menos r seno θ. Aí, agora eu vou derivar essa mesma função aqui, só que em relação a z. Qual é a derivada disso daqui em relação a z? É zero, que não depende de z. Então, a derivada de uma constante em relação a uma variável é zero. Então, aqui vai ficar zero. Agora, o y. Derivando aqui, ó, o y em relação a r vai dar quanto? Seno. Então, vem aqui, você coloca seno θ. Agora, você vai derivar o y em relação a θ. Né? A derivada do seno é cosseno, então vai ficar r cosseno. Você coloca aqui r cosseno. Aí, agora a gente vai derivar o y em relação a z. Isso vai dar quanto? Zero também. Pronto. Agora o z. O z é isso daqui, z é igual a z. Então, se você deriva z em relação a r, isso aqui vai dar quanto? Vai dar zero. Não depende. Aí você deriva o z em relação a θ. Isso vai dar quanto? Zero também. Você coloca o zero aqui. Aí você deriva o z em relação a z. Dá quanto isso daqui? Dá 1. Aí você vê, ó, a matriz já ficou... Vai ficar bem fácil, essa matriz aqui pra gente. Não tem mais espaço, né? Vou fazer para cá. Bom, pela cara dessa matriz, você poderia usar algumas propriedades da álgebra linear e poder transformar ela numa matriz 2 por 2, na verdade, né? Já que ali é 0, 0, 0, 0 e 1. Mas eu vou fazer da maneira mais... Por mais que vai dar um pouco mais de trabalho, mas da maneira que eu acho que a maioria aqui já sabe, que a gente aprende no ensino médio, como é que calcula o determinante de uma matriz 3 por 3. Então, meu jacobiano dessa transformação, então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou repetir as duas primeiras colunas, lembrando que aqui eu tinha cosseno θ, aqui eu tinha seno θ, aqui é zero. Aqui é zero, aqui eu tinha r cosseno θ, aqui eu tinha menos r seno θ. Aqui era zero e aqui era 1.
Aí como é que você aprende lá no ensino médio? Eu vou repetir as duas colunas. Você vem, coloca aqui cosseno, θ, seno, θ e 0. Aí aqui, você coloca menos R, seno θ, R cosseno θ, aí coloca o 0 aqui. Pronto. Aí você diz, professor, mas eu não quero fazer assim, quero fazer desenvolvimento de Laplace. Né? Eu posso usar aqui os cofatores, não sei o que. Pode. Você pode calcular do jeito que você quiser, não tem problema nenhum. Né? Eu estou usando assim porque aqui é a forma mais universal que tem, eu creio que seja essa. Tá? Então vamos lá. Aí o que eu faço? Multiplico aqui, esse e esse. De cima para baixo vai ser os positivos, né? Então isso aqui vai ser igual. Vamos lá. Esse vezes esse vezes esse. Aqui é 1, então vai ficar esse vezes esse, R cosseno ao quadrado. R cosseno ao quadrado. Agora aqui, ó, aqui é 0, então isso aqui vai zerar e aqui vai zerar também. Então, já não olho mais para aí. Agora, deixa eu pegar outra cor aqui. Vou calcular de baixo para cima, né? Ou seja, vou multiplicar esses daqui, depois esses daqui, depois esses daqui. Só que aqui tem 0, então vai zerar. Aqui também tem 0, vai zerar. Agora aqui, 1 vezes seno vezes esse. Lembrando que agora é negativo, né? Então, ó, 1 vezes isso é isso mesmo. Então, seno vezes esse vai ficar R seno quadrado, só que já tem esse menos daqui, com o menos da fórmula vai ficar mais. Então, aqui vai ficar mais R seno quadrado. Aí você já sabe, né? A gente vai colocar o R aqui em evidência. Então, vai ficar R vezes cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Você já sabe o que vai acontecer aqui. Isso aqui é aquela identidade, isso aqui é igual a 1. Você já coloca isso aqui como 1. E aí só sobra o R. Então, o jacobiano aqui é R. Acabou. Aí você fala, nossa, professor, eu fiz toda essa conta para dar R. Que bom, né? Porque senão, se desse uma coisa complicada, nossa integral lá ia complicar para a gente, né? Agora, repare, gente, intuitivamente falando, já era esperado que o jacobiano desse R. Por quê? Porque se você lembrar, o x e o y, eles se transformam em coordenadas polares. Nas coordenadas polares, o jacobiano era R. A gente fez isso aqui em sala. E o z, ele não mudou a cara dele. O z continuou sendo z. Então, já era mais que esperado que o jacobiano em coordenadas cilíndricas fosse o mesmo do que em coordenadas polares, já que você não mudou o z e o x e o y continuaram sendo coordenadas polares. Claro que você, várias vezes aqui no nosso curso, né, a gente fez coisas que não foram assim, contra a nossa intuição. Né? Então, nesse caso não aconteceu, mas a gente provou realmente por que não aconteceu. Né? Mas claro que quando a gente for ver coordenadas esféricas, por exemplo, aí vai mudar. Aí não vai mais ser aqui só o R, tá bom? Beleza, então, da feita que a gente já sabe o jacobiano, então eu consigo calcular, né, aquela integral usando mudança de variáveis. Então, olha só nossa integral como é que vai ficar. Então, a mudança para coordenadas cilíndricas em integrais triplas. Então, seja T a transformação que leva uma região B do espaço Rθz para uma região E do espaço XYZ por meio das coordenadas cilíndricas. Então, como é que vai ficar a nossa integral tripla aqui? Vamos lá. Bom, no lugar do x, você vai colocar R cosseno θ. No lugar do y, você vai colocar R seno θ. No lugar do z, você vai colocar z. Quem vai aparecer de brinde aqui? O R, que é o nosso jacobiano, fazendo o papel dele, né? E aqui, ó, o z é o z como você está acostumado, o r é o raio daquela projeção e o θ é o ângulo lá das coordenadas polares. Tá? Então, você fazendo essas transformações aqui, você consegue calcular essa integral. Pergunta importante. Quando é que seria conveniente para a gente usar coordenadas cilíndricas? Porque, vamos olhar, eu queria mostrar aqui essa figura, a única figura que sobrou foi essa daqui, ó. E eu queria mostrar ela aqui para vocês no quadro, né? Lembrando que em polares, quando é que a gente usava coordenadas polares? Quando é que a gente transformava? Quando a sua região de integração era uma região circular, ou então um pedaço de um círculo, a gente transformava para polares, que ficaria bem mais fácil para a gente.
No caso das cilíndricas, você usa coordenadas cilíndricas principalmente quando você tem simetria em relação a um dos eixos. Por exemplo, olha para essa figura aqui. Se você reparar, existe uma simetria em relação ao eixo Z. Tá? Toda vez que você vê uma figura, né, lá no seu espaço, e você vai integrar, usando integrais triplas, e essa figura ela tem uma simetria em torno de um eixo, você pode ver que como é que ela é gerada aqui? Você podia pegar uma reta e rotacionar ela em torno do eixo Z. Então, ela tem uma simetria aqui. Toda vez que isso acontece, isso é uma pista para você pensar, não, então talvez isso daqui seria muito mais fácil resolver por coordenadas cilíndricas. Tá bom? Então, beleza. Então, vamos resolver aqui alguns exercícios aqui, usando, obviamente, coordenadas cilíndricas. Então, vamos lá. Exercício número 1. Um sólido E se encontra abaixo do plano Z igual a 9 e acima do paraboloide, agora sim, um paraboloide, Z igual a x² mais y². Aí a pergunta, obviamente, aqui é, calcule o volume do sólido. Então, você já pode ir fazendo aí, mas a gente vai fazer junto também no quadro. Muito bem, já sabe jacobiano, já sabe que é R. Vou fazer aqui mesmo. Exercício número 1. Bom, o sólido se encontra, né? Ele está limitado entre o plano Z igual a 9 e o paraboloide de x² mais y². Então, vou colocar aqui Z igual a 9 e Z igual a x² mais y². Pronto. Só isso, né? Aí ele quer o volume, beleza. Então, vamos lá. Gente, uma observação. Às vezes, dependendo da questão de integral tripla, você vai perceber que o problema ele vai lhe dar duas equações. Por exemplo, aqui, ele só me deu duas, certo? Se ele só me deu duas, é porque essas duas equações elas já estão formando, a limitação delas, um sólido. Mas poderia acontecer que para formar um sólido você precisa não de duas, mas de três equações. Pode acontecer. Pode acontecer que para formar um sólido você vai precisar de 4 equações. O exemplo disso era o tetraedro, que a gente fez na aula passada. Lembra que você precisava de 4 planos para formar o seu sólido. Então, não se assuste caso num problema apareça 4 equações. Às vezes vai ser necessário 3 e às vezes só 2 equações. Né? Mas o que você tem que entender é que ele sempre vai lhe dar informações suficientes para, no final, a sua imagem ela formar mesmo um sólido que não seja infinito, né? Para um dos eixos. Porque aí você pode até calcular dependendo da integral. Mas, enfim, aqui no nosso curso, vai sempre dar regiões ali finitas, tá? Limitadas, digamos assim. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui essas duas figuras, só que você já sabe, né? Isso aqui é um paraboloide. Z é o nosso eixo principal aqui, como a gente já está acostumado. Ele poderia ter feito em outro eixo, não tem problema nenhum, você já sabe fazer isso, né? E aqui o plano Z igual a 9. Então, você vê aqui... Você faz aqui o plano x, y, z. Aí eu vou desenhar aqui o paraboloide. Para você fazer o paraboloide, basta você fazer aqui uma parábola. Depois você fazer aqui uma circunferência. Então, esse daqui já é o nosso paraboloide. Então, o nosso paraboloide, só essa função aqui, ele cresce infinitamente, né? Só que o plano z igual a 9 vai cortar esse paraboloide. Ou seja, ele vai cortar aqui de forma transversal. Então, esse corte vai fazer com que a nossa região ela fique o quê? Ela fique limitada. Então, é isso que vai gerar a nossa região que a gente quer. Então, você já sabe ó, que vai passar aqui um plano. Deixa eu colocar aqui de azul nosso plano. Esse plano aqui, posso dizer que é o z igual a 9, ele vai cortar o paraboloide e vai fazer essa limitação. Então, vai fazer a limitação por cima e o paraboloide é a nossa limitação por baixo. Então, ó, no caso, nosso plano
vai cortar o nosso paraboloide bem aqui, ó, gerando aqui essa região circular. Aí é claro que essa região circular, ela vai ser projetada aqui embaixo, no plano XY. Então a gente tem que saber como é essa projeção, ou seja, como é a sombra desse paraboloide aqui no plano XY. Então você vem, ó, como se eu estivesse fazendo. Você tinha um paraboloide, ele era infinito, mas aí veio um plano x igual a 9, x não, né? Z igual a 9. Se é Z igual a 9, esse plano é paralelo ao plano XY. Então cortou o paraboloide de forma transversal. Cortou. Quando ele cortou o paraboloide, quando você vai olhar o que formou no corte, vai formar o quê? Essa região aqui. Aí você faz a projeção dessa região aqui no plano XY. Você vai precisar disso para você fazer a região de integração. Então você vem aqui, ó, e projeta esse corte, ou seja, projeta essa superfície aqui embaixo. Aqui embaixo, quando você faz esse corte e olha a projeção, bem aqui embaixo vai formar uma circunferência. Enfim, estou tirando aqui, seria algo mais ou menos assim. Muito bem. Então, agora que a gente tem o nosso esboço aqui, a gente vai analisar. Bom, quando o meu plano ele se encontrou com o meu paraboloide, é quando as alturas deles forem iguais, ou seja, você vai igualar isso com isso. Quando você iguala esse com esse, olha o que acontece. X² mais y² igual a 9. Só que 9 é a mesma coisa que 3². Ou seja, eles se encontram e formam uma circunferência de centro na origem e raio 3. Então, essa projeção aqui de baixo é uma circunferência de centro na origem e raio 3. Agora ficou muito fácil para a gente transformar para coordenadas cilíndricas, agora que você já enxergou o sólido na sua totalidade, né? Então, por exemplo, você já sabe que nas coordenadas cilíndricas, o x e o y, eles vão virar coordenadas polares. Então, na hora que você vai transformar x e y, você ignora o z, e olha só aqui para o plano XY, para a projeção XY. Aí, no plano XY, você tem uma circunferência, você tem um disco de centro na origem e raio 3. Então, nesse caso, como é que ficaria o seu raio? Deixa eu fazer bem aqui. Então, ó, vamos transformar. O raio aqui ficaria de 0 a 3. Então, você faz aqui o raio é de 0 a 3. Olhando ainda só para cá, depois que a gente vai olhar para o z, olhando só para cá, o seu θ está indo de quanto até quanto? De 0 a 2π. Estou dando uma volta completa. Então, você vem aqui e coloca. θ está de 0 a 2π. Ó, então, por enquanto, isso aqui não é novidade para a gente. Isso aqui a gente já sabia, porque era polares. Agora, o z, gente. Para você olhar para o z, a gente vai... O z é o quê? O z não é a altura do nosso sólido? Aí você tem que tomar um cuidado. Por quê? O nosso sólido, ele sempre vai começar aqui no chão. O que vocês acham? Ó, imagina que você está nessa região aqui, nesse disco. Aí você vai caminhar na direção do z. Você vai caminhar de baixo para cima. Tá? Então, por exemplo, se você começa caminhando bem aqui nessa parte, ou então nesse pontinho bem aqui, você já vai começar na região que você quer? Não, você não começa na região. Então, ó, imagina que você pega um ponto aqui qualquer, pega esse ponto bem aqui que eu já peguei, né? Aí você vai subindo com ele. Você ainda não está dentro do seu sólido, você não está ainda. Você sobe, 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 mas agora uma hora você vai entrar nele, ó, quando você chegar bem aqui. Essa superfície aqui, não importa onde você começar aqui, você sempre vai chegar no sólido quando você encostar nessa superfície aqui amarela. Mas que superfície amarela é essa? É essa daqui. É o paraboloide. Então, o Z, a nossa região, ela sempre vai começar no paraboloide, que é quando você vai entrar na região. Aí, ó, entrei na região. Aí você continua subindo. Sobe, 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 até que você vai bater bem aqui, ó, no plano. Então, ou seja, você começa aqui no paraboloide e você termina aqui. Então, o Z, que é o Z da região, ele está acima do paraboloide e abaixo do plano. Aí, se fossem coordenadas cartesianas ou retangulares, o que você teria que escrever aqui? Você escreveria assim, ó,
que o z é maior ou igual, ele está acima do paraboloide e abaixo do plano. Você escreveria isso. Só que isso aqui agora é coordenadas cilíndricas. Então, em coordenadas cilíndricas, não pode mais aparecer x e y. Então, eu vou substituir esse x e esse y por o que aqui, gente? Quem é x² mais y² em coordenadas cilíndricas? Quem é? É o r². Então, na verdade, o z ele vai estar entre r² e 9. Então, vem aqui, ó. Tiro isso daqui, porque agora eu estou em coordenadas cilíndricas. E o meu z, ele está acima da superfície r² e abaixo da superfície 9. Então, pronto. Agora sim, eu montei as minhas coordenadas cilíndricas. E agora eu vou fazer a minha integral. Vou fazer aqui no outro quadro. Aí você pode me perguntar, professor, mas eu poderia ter feito sem as coordenadas cilíndricas? Sim. Inclusive na prova de vocês, né? Vocês fizeram uma questão dessa sem usar coordenadas cilíndricas. Poderia, sem problema nenhum. Você olhava isso aí com uma região geral e fazia. Nesse caso, tudo bem, né? Mas claro que vai ter casos que seria muito melhor se transformar logo para coordenadas cilíndricas. Tá, como é que vai ficar a nossa integral? Primeiro, lembra o que ele quer. Ele quer o volume dessa região. Nossa região, vou até pintar ela aqui. A nossa região é isso daqui. Nosso sólido, né? Ou seja, é esse sólido aqui. Ele quer o volume disso. Como é que você calcula o volume usando integral tripla? Você calcula a integral tripla para a função 1, para a função unitária. Isso vai te dar o volume do sólido. Então, você vem e escreve que o volume é igual à integral tripla, aí aqui da minha região, vou chamar essa região de E, da minha função 1. Tá, só que aqui eu já vou transformar para coordenadas cilíndricas. A função 1 em coordenadas cilíndricas continua sendo 1, só que vai aparecer o jacobiano junto com ela. Então, como é que vai ficar aqui? Vai ficar uma integral tripla ainda. A função constante ainda é uma função constante, não importa se é o sistema de coordenadas, só que, junto com a função, aparece o jacobiano. Então, do lado desse 1 vai aparecer o jacobiano, que é R. Então, aqui vai ficar só R. Tá? Esse R aqui veio do jacobiano. Agora, a função 1 continua sendo a função 1 bem aqui. Muito bem. O nosso z, ele vai de r² a 9. Então, eu coloco aqui, ó, de r² a 9. E eu vou começar integrando em z. Aí depois, tanto faz. Eu vou integrar em r, ou em θ. Aí, então, eu coloquei de 0 a 2π. Aí, eu vou integrar aqui em θ. Aí, por último, vou integrar em r. Então, eu coloco de 0 a 3. Nesse caso, gente, você só tem que tomar cuidado, porque o z, você tem que integrar ele antes do r, tá? Ó, porque quando você vai integrar em z, o z depende do r. É só esse cuidado que você tem que ter. O resto você pode mudar a ordem, tá? Então, beleza. Então, pronto, já montei aqui minha integral, agora eu vou integrar. Vou integrar primeiro em relação a z. Só que aqui a minha função é r, ela não é z. Então, qual é a função de uma constante, a integral de uma constante? Vai ficar r vezes z, que é a minha variável. Então, isso aqui vai ser igual integral de 0 a 3, integral de 0 a 2π. Aqui vai ficar rz, que eu já integrei, só que falta colocar aqui os limites, né? Então, z foi de r² até 9. Aí depois eu vou integrar em relação a θ, depois eu vou integrar em relação a r. Aí agora falta substituir. Z, eu vou colocar 9, menos, no lugar do z, r². Então, esse volume vai ficar integral de 0 a 3, integral de 0 a 2π, r, aí substituindo agora, aqui vai ficar 9 menos r². Aí agora eu vou integrar em relação a θ e vou integrar em relação a r. Olhando só para cá, você percebe, na verdade, que não tem a dependência de θ aqui. Então, se você quiser, você já pode separar aqui em duas integrais se multiplicando. E aqui eu vou distribuir logo. Multiplicar isso com esse, multiplicar isso com esse. Então, isso aí vai ficar integral de 0 a 2π dθ, tá? Isso aqui, integral de 0 a 3, aqui, r vezes 9 é 9r, menos r vezes r², r ao cubo, dr.
E agora eu vou integrar isso aqui ao mesmo tempo, né? A integral de 1 é o próprio θ. Né? Então, isso aqui vai ficar θ de 0 a 2π. E aqui, né? Vou ter que integrar esses dois. A integral de 9r vai ficar 9 sobre 2 r ao quadrado, menos integral de r ao cubo, r à quarta sobre 4. E agora eu vou jogar os valores de 0 a 3. Então, meu volume vai ser... Isso daqui vai dar só 2π, né, porque aqui é 0, vai ficar 2π, vezes... Aqui, gente, ó, quando eu colocar 0, vai ser 0, então vou olhar só para o 3. Aqui vai ficar 3 ao quadrado, vezes 9. 9 também é 3 ao quadrado, então vai ficar 3 à quarta. Então aqui vai ficar 3 à quarta sobre 2. 3 à quarta sobre 2, menos... Aí aqui, 3 à quarta sobre 4. Vou colocar 3 à quarta sobre 4. Poderia multiplicar logo, mas poderia ser que eu pudesse simplificar alguma coisa. Aí aqui, ó, vou colocar o MMC, que é 4. Então, vai ficar 2π vezes 4 no MMC. 4 dividido para 2 é 2. Então, vai ficar 2 vezes 3 à quarta. 2 vezes 3 à quarta. Menos 4 dividido por 4 é 1 vezes 3 à quarta. Vai ficar só 3 à quarta. Aí aqui você já pode simplificar esse 2 com esse 4. Aqui vai ficar 2. E aqui, ó, coloco o 3 à quarta em evidência. 2 menos 1 é 1. Então vai ficar 3 à quarta dividido para 2, que aqui virou 2, π. Aqui a gente multiplica, né? 3 à quarta é 9 ao quadrado, que é 81. Então vai ficar 81 sobre 2 π. Aí eu vou colocar a unidade de volume. Acabou. Então essa é a nossa resposta. Entenderam, gente? Tudo certinho? Tudo certo? Então, vamos lá. Exercício número 2. Ó, exercício 2 é um pouco mais interessante, né? Um sólido está contido no cilindro x² mais y² igual a 1, abaixo do plano z igual a 4 e acima do paraboloide z igual a 1 menos x² menos y². Então, agora ele me deu 3 equações. E ainda fala mais. A densidade em qualquer ponto é proporcional à distância do ponto ao eixo do cilindro. Calcule a massa desse sólido. Eita. Você fala, eita, professor, e agora? Calma. Primeira coisa, mantenha calma e vamos primeiro enxergar o sólido. Depois a gente vai ver o que é essa densidade aí, tá? Então, deixa eu fazer para cá. Calma que a gente já tem tudo o que a gente precisa aí para resolver esse exercício. Eu vou colocar aqui as informações primeiro. Eu vou ignorar a densidade. Primeiro a gente vai olhar a região, depois eu vou olhar para a densidade. Então, o sólido está contido no cilindro, está dentro desse cilindro aqui, x² mais y² igual a 1, então está dentro dele. O que mais? Abaixo do plano z igual a 4, abaixo do plano z igual a 4 e acima do paraboloide z igual a 1 menos x² menos y². E abaixo do plano z igual a 4. Tá, então, vou deixar isso aqui por enquanto, depois a gente vai voltar para o enunciado aí. Então, gente, vamos lá. Ele está dentro desse cilindro, acima do paraboloide e abaixo disso daqui. Tá? Então, como é que vai ser essa nossa figura? Vamos lá. Você faz aqui o plano. Primeira coisa, uma dica, tá? Você desenha as figuras, primeiro. Você desenha cada uma das figuras, aí quando você desenhar, você vai ver de forma melhor a limitação que elas fazem, o sólido que elas formam. Então, venho aqui. Desenho meu espaço, x, y, z. Aí aqui, ó, vou fazer meu cilindro, x² mais y² igual a 1. Então, venho,
Faço uma circunferência bem aqui e vou prolongar ela. Pronto, fiz o meu cilindro. Esse era o mais tranquilo para a gente, né? Aí a próxima. Isso daqui ele já me diz, ó, isso aqui é um paraboloide. Só que paraboloide é esse? Se eu fosse colocar um menos em evidência, você ia perceber que esse z, ele é assim. Ele é 1 menos x² mais y². Ora, eu já sei que o paraboloide normal, ou seja, só isso daqui, como é que ele é? Ele é assim, né? Inclusive a gente desenhou ele aqui ainda agora, né? Ou seja, ele é essa figura aqui, ó. O paraboloide normal, só o x² mais y². Se eu colocasse um menos aqui na frente, o que ia acontecer com essa figura aqui? Ela ia inverter, ela ia ficar aqui para baixo. Aí tá, então ela inverteu. Aí o que aconteceria se, depois que ela tivesse invertida, eu acrescentasse mais uma constante, mais 1. Então ela ia, isso mesmo, deslocar. Deslocar o quê? Naquele caso, uma unidade para cima. Então, essa figura aqui é o paraboloide invertido, só que deslocado uma unidade para cima. Então, seria mais ou menos isso daqui, ó. Vamos dizer que 1 está bem aqui. Aí aqui eu vou fazer uma parábola, ó. Claro que essa parábola vai encostar ao chão. E quando ela encostar ao chão, ela vai formar uma circunferência também. É claro que esse paraboloide ele continuaria aqui para baixo. Só que como está dentro do cilindro e está acima do paraboloide, então vou me limitar a desenhar ele só aqui. Agora olha que interessante. Esse paraboloide, ele corta o plano, certo? Quando é que ele corta o plano? Quando z igual a 0. Se você iguala z igual a 0 aqui, que é quando ele vai cortar o plano, o que acontece? Coloca z igual a 0 aqui, vai ficar x² mais y² igual a 1. Ou seja, ele corta o plano exatamente na circunferência de centro na origem e raio 1, que é a circunferência que o meu cilindro está formando. Então, ele está cortando o plano exatamente bem aqui, ó, nessa parte aqui do meu cilindro. Tá? Então, porque poderia acontecer dele fazer uma circunferência menorzinha aqui. Poderia acontecer. Poderia acontecer dele fazer uma circunferência maior. Aí ele já ia ultrapassar mais para cá. A gente ia ter que fazer outra coisa. Mas nesse caso não. Ele corta aqui exatamente onde está aqui a nossa circunferência. Beleza? Ok. Então, está dentro do cilindro, está acima do paraboloide. Então, aqui que começa aqui minha superfície. E está abaixo do plano. Que plano? Z igual a 4. Então, eu faço aqui um plano, que nem eu fiz ainda agora. Faço aqui um plano. Então, vamos dizer que esse plano aqui é z igual a 4. E esse plano é que vai limitar a minha figura. Agora, gente, cuidado, tá? Porque, diferente daqui, ó, o que aconteceu? Vamos voltar para cá. Vamos voltar aqui para essa região. Né? Você tinha um plano, certo? Aí, o plano cortou o paraboloide. Aí eu te perguntei, beleza, quando o plano cortou o paraboloide, quando você olha a figura que ele formou, foi uma circunferência. Aí você vai me dizer, beleza, foi um disco, né? Mas esse disco, qual era o raio dele? Aí, para a gente perceber, o que a gente fez? A gente igualou z igual a 9 a essa minha figura aqui e formou uma circunferência de centro na origem e raio 3. Ok? Nesse caso. Nesse caso aqui, o meu plano está cortando o cilindro transversalmente. Aí eu te pergunto, se ele está cortando um cilindro, e quando você olha o corte, vai ser uma circunferência, né? Mas que circunferência é essa? Você vai pegar o z igual a 4 e jogar aqui? Não. Porque não o cilindro? Então, o cilindro ele não vai ter a seção transversal constante. Então, ele sempre vai, no caso do cilindro, ele vai cortar o plano nessa circunferência aqui. De centro na origem e raio 2? Não, raio 1, porque é um cilindro. Se fosse um paraboloide, ok. Se fosse um paraboloide, na hora que o plano cortasse o paraboloide, ia formar uma circunferência de centro na origem, raio 2. Mas nesse caso não, isso aqui é um cilindro, tá, gente? Então, corta bem aqui, forma essa figura aqui. Essa figura, por mais que a altura seja z igual a 4, mas ela ainda é uma circunferência de centro na origem e raio 1, que é a mesma circunferência que aparece aqui embaixo. Entenderam a diferença?
Ok, então vou até desenhar ela aqui, ó, com a mesma cor. Tá, então agora a gente já sabe tudo o que a gente precisa. Já tem tudo o que a gente precisa, né? Ó, eu olho para o plano XY. Assim, quem é meu sólido, né? Meu sólido seria essa parte aqui, esse sólido meio estranho, né? Acima do... Pronto. Só que isso aqui não é uma questão de volume, né? A gente ainda vai falar sobre a densidade, mas bora primeiro transformar as coordenadas dessa questão. Então, olha só. Para eu transformar as coordenadas, claro que a gente vai usar coordenadas cilíndricas. Deixa eu passar o y mais para cá. Então, eu vou transformar logo x e y. Né? Eu vou transformar para coordenadas polares. Eu já sei que essa circunferência aqui é centro da origem e raio 1. Então, eu coloco 1 aqui. Então, já que é um raio 1, então o que eu venho? Eu vou escrever aqui, ó. Então, o meu raio está entre 0 e 1. E o meu θ está entre 0 e 2π. Falta agora descobrir o z. Aí a gente vai fazer a mesma coisa agora, né? Eu vou caminhar aqui, ó, verticalmente, nessa direção. Vou caminhar, 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 até que eu vou encontrar essa superfície aqui azul, né, que é um parabolóide. Vou fazer ele mais para cá. Vou encontrar esse parabolóide. Então, esse parabolóide, a região de cima dele, é que vai me dizer onde é que começa o meu sólido. E essa região azul aqui é dado por essa equação aqui. 1 menos x² mais y quadrado. Então, aqui é onde começa a minha figura. E onde ela termina? Termina no plano. Que plano? No plano z igual a 4. Então, a minha figura está acima dessa superfície e abaixo dessa superfície aqui. Tá? Então, eu escrevo aqui, ó, o meu z, ele está abaixo de z igual a 4 e ele está acima disso daqui. Só que eu vou escrever dessa forma aqui? Não. O x² mais y quadrado, eu vou escrever o que no lugar dele? R². Então, meu z está entre 1 menos r² e 4. Tá? Então, pronto, já transformei aqui as minhas coordenadas para coordenadas cilíndricas. Tá, só que a questão não é de volume, né? Se fosse volume, acabava aqui, a gente ia calcular a integral lá para a função igual a 1, né? Só que o que mais? Bora voltar para a questão, porque tem mais um detalhe lá, né? É uma questão de densidade e massa. Olha só, a densidade em qualquer ponto desse sólido é proporcional à distância do ponto, desse ponto que a gente escolheu, até o eixo do cilindro. Vamos entender melhor isso daqui, ó. Então, vamos voltar para a nossa figura aqui. Vamos voltar para a nossa figura. Está aqui nossa figura, está aqui nosso sólido, né? Você pega um ponto qualquer do sólido. Sei lá, pega esse ponto bem aqui. Esse ponto bem aqui. Aí ele me diz que a densidade desse ponto é proporcional à distância desse ponto para o eixo do cilindro. Quem é o eixo do cilindro? Aqui. Quem é o eixo do cilindro? É o eixo Z. Eixo Z é o eixo do cilindro. Então, quem está me dizendo que a minha densidade ela é proporcional à distância desse ponto para o eixo do cilindro. Então, digamos que eu quero saber a densidade aqui. Então, eu quero saber qual é a distância desse ponto até o eixo do cilindro, que é o eixo Z. Aí, digamos que a minha distância está assim, ó. Aí, eu tenho que saber quanto é essa distância aqui. Vocês sabem me dizer que distância é essa? Se você fosse projetar essa distância aqui embaixo, ó, imagina que o ponto ia estar bem aqui e a reta ia ficar assim, ó. Ó, então, o que eu fiz? Eu peguei essa distância do meu ponto que eu escolhi até o eixo Z e eu só fiz trasladar ela aqui para o plano XY. Porque quando eu faço isso, dá para a gente enxergar melhor que distância é essa aqui que eu estou falando. Que distância é? É o R. É o R. Então, o que eu estou dizendo aqui é que a minha densidade é proporcional ao R. Tá? Então, ó, essa distância daqui para cá é a mesma daqui para cá, só que essa aqui é o R. Então, aqui aparece o R também. Então, a minha densidade, olha só o que eu vou escrever aqui. Então, outra coisa. A minha densidade, vou chamar de ρ aqui, né? Que depende de x, y, z. Ou melhor, já vou transformar para coordenadas cilíndricas, né? A minha densidade, deixa eu colocar aqui em cima. A minha densidade em coordenadas cilíndricas, o que é coordenadas cilíndricas? É quando eu estou em R, θ, Z.
ela é uma constante, porque não é proporcional, então é uma constante vezes aquilo. Então é uma constante, eu vou chamar de constante K vezes o R, que é a distância. Você também poderia colocar essa densidade assim, ó. Você poderia escrever assim, densidade x, em coordenadas x, y, z, seria K vezes a distância. Só que a distância nessas coordenadas ficaria raiz de x quadrado mais y quadrado. Tá? Aí transformando para cá, isso aqui ficaria só o R. Ok? Mas claro, a gente vai usar isso daqui porque, enfim, já quer passar para coordenadas cilíndricas. Isso daqui também, se você quisesse, você poderia logo substituir. No lugar do x, R cosseno. No lugar do y, R seno. No lugar do z, o z, só que não tem z aqui. Aí, no final, isso aqui ia dar isso daqui. Ok? Tá, então agora sim, vamos para a nossa integral. Aí vocês estão percebendo que vai ficar muito melhor essa integral aí em cilíndricas, né, do que se fosse mesmo em coordenadas retangulares. Então, ó, a minha massa vai ser igual à minha integral nessa região, chamada de região E, da minha densidade a priori, nas coordenadas retangulares, né? Então, massa é isso daqui. Isso aqui a gente já sabe. Só que agora a gente resolveu passar para coordenadas cilíndricas. Então, isso aqui ficou igual. Aí aqui eu já coloco as limitações, né? O z está entre 1 menos r quadrado até 4. O θ ou r, tanto faz, vou colocar o r de 0 a 1. E o θ de 0 a 2π. A minha função densidade, eu já sei que é Kr, vou colocar assim, Kr, só que ainda tem o jacobiano aqui, né? Que é um R também, então vezes R. Aí pronto, já coloquei o jacobiano, então agora vou colocar aqui, vou integrar primeiro em Z, depois em R, depois em θ. E aí como é que vai ficar isso daí, né? Bom, aqui eu estou integrando em z, né? Então não aparece z aqui. E esse k é constante, então eu já tiro ele daqui. Ele é constante para todo mundo. E aqui vai ficar r quadrado. Só que r quadrado integrando em z vai ficar r quadrado z. Então a massa vai ficar k integral de 0 a 2π integral de 0 a 1 r quadrado vezes z. O z está indo de 1 menos r quadrado até 4. Depois eu vou integrar em relação a r, depois eu vou integrar em relação a θ. Isso aqui vai dar k, integral de 0 a 2π, integral de 0 a 1. Aqui eu vou substituir no lugar do z o 4, depois isso daqui. Então vai ficar r quadrado vezes 4. Aí, quando eu for fazer menos isso daqui, né? Então vai ficar menos 1 mais r quadrado. Tá? Já vou colocar assim, menos 1 mais r quadrado. E aí eu vou integrar em R, depois eu vou integrar em relação a θ. Ok? Então vamos lá. Aí 4 menos 1 é 3, então vai ficar 3 mais R quadrado. E eu já vou distribuir. Uma dica, gente. Você repara que aqui não tem θ, né? Então eu já poderia separar em duas integrais. Como a integral é 0 a 2π, então você já sabe que essa integral vai dar 2π. Porque a integral de 1, de A a B, sempre vai ficar B menos A. Se aqui é 0, então vai ficar 2π. Então você já sabe que isso aqui vai ser 2π. Você já se livra de uma integral. Vai ficar 2kπ. Então esse aqui vai ficar 2 vezes k vezes π. Aí agora eu estou com uma integral só de r. Aí aqui, digamos, já distribuir. Então aqui vai ficar 3r ao quadrado mais r à quarta. Aqui, só diminuir um pouco a minha letra só para caber aqui. 3r ao quadrado mais r à quarta dr. É isso? É isso mesmo, né? Tá, agora eu vou integrar isso daqui. Então a minha massa vai ser igual 2 vezes k vezes π. Aí aqui, a integral de 3r quadrado é r ao cubo, né? Vai ficar r cubo sobre 3. Então vai ficar r ao cubo. Depois, mais
R à quinta sobre 5. Isso eu estava integrando de 0 até 1. Como aqui é 0, vai ficar 0. Aqui 1 vai ficar 1. 1 mais 1 sobre 5. Então, isso aqui é 2k π. 1 mais 1 quinto. Aí, 1 mais 1 quinto. Isso aqui vai ficar 6 quintos. Né? Então, vai ficar 6 quintos vezes 2 vai ficar 12. Sobre 5. Vezes a minha constante. Vezes π. Então, essa é a nossa resposta. Tudo tranquilo? Beleza, né? Isso não está fácil, né? Dá para tirar um dash. Pessoal, é fácil depois que tu já desenhou tudo ali, né? Aí realmente fica fácil, mas até chegar ali, realmente, do abstrato, né, para o concreto, realmente. Realmente. Então, olha só, vamos treinar mais um pouquinho a imaginação de vocês. Assim, antes eu trouxe, inclusive, o desenho aqui, ó. De forma... Tá aí, ó. Então, esse nosso desenho. Nossa figura, né? Tá aqui o cilindro. Esse aqui é o plano, né? Já é o corte aqui do plano. Aqui o nosso paraboloide. Então, a figura aqui, ó, vai de 1 menos r quadrado até z igual a 4. Bom, para treinar um pouco mais a imaginação de vocês, olha só esse 3 aqui. Calcule essa integral. Não, já te falei a integral, já te disse os limites, né? Então, tá uma coisa bem interessante aí. E agora? Né? Tá, vamos lá. Vamos vendo aí que a gente já vai fazer juntos. Vou fazer aqui. É bom que isso aqui é bem direto, né? Ele nem fala assim, tá dentro de um cilindro, tá não sei o quê, acima de um não sei o quê. Menos 2 até 2. Menos 4 menos x quadrado. E aqui, raiz de x quadrado mais y quadrado até 2. Ainda nos dá uma função aqui, x quadrado mais y quadrado. Aí aqui começa integrando em z, depois em y, depois em x. Então tá, vamos lá, vamos calcular essa nossa integral aqui. Bom, gente, claro que ele já nos deu aí a ordem de integração. Então, primeiro nós estamos integrando em relação a z, depois em y e depois em x. Então, para você enxergar essa região aqui, você também tem que começar nessa ordem. Então, a gente vai caminhar no eixo z, depois a gente vai caminhar no eixo y e depois a gente vai caminhar no eixo x. Então, ó, no eixo z, o que essa integral me diz, e aqui você pode ignorar o integrando, porque primeiro eu quero saber só como é a minha região. Então, já que eu vou olhar só para a minha região, ignora. Professor, mas isso aqui é uma função, sei lá, imagina que tivesse uma função estrambólica aqui. Não, ignora. Olha primeiro para a região, depois você olha para o integrando. Tá? Então, vamos ignorar isso aqui por enquanto e olhar só aqui para a minha região. Então, o z, nossa altura, né? Ele está acima desta função aqui e abaixo dessa função aqui. Ele está acima do z igual a raiz de x quadrado mais y quadrado e abaixo da função z igual a 2. Z igual a 2, você já sabe o que é. O que é? É um plano. É um plano. Então, ele está abaixo de um plano, que nem era ainda agora. Tá, só que ele está acima dessa função. Que função é essa aqui? Vocês sabem. É o cone. Então, ele está acima do cone e abaixo do plano. Aí você vem, né? A gente fez ainda agora isso daí. Faz aqui o espaço, x, y, z. Eu vou fazer o cone. Então, eu vou fazer aqui a minha função modular. Depois eu faço uma circunferência. Bom, para simplificar,
eu já vou fazer o cone não, o plano bem aí. Então imagina que tem aqui meu plano. O meu plano está cortando a circunferência bem aqui, ó. Cortando meu cone, né? Aí aqui, digamos que é z igual a 2, já que meu plano é igual a 2. Tá? Então, por enquanto, já sabe que a nossa figura está acima do meu cone e abaixo aqui do meu plano. Isso é o z. Aí só que você já sabe, né? Nesse caso, gente, olha só o que está acontecendo. O meu plano está cortando o cone, certo? Você tem um cone invertido e tem um plano ali cortando ele de forma transversal. Quando você olha para o corte, já está até mostrando aqui, né? Isso aqui vai formar uma circunferência. Só que nesse caso, a circunferência, que é formada pelo cone, né? Quando você pega um plano e corta um cone, é uma circunferência de centro na origem e raio quanto? Aí o que você faz? Nesse caso aqui, você vai ter que pegar o z igual a 2 e igualar com esse z aqui. Né? Então, quando você faz isso, ó, nesse caso aqui, quando eles se cruzam, né, eles se cortam, você tem esse z igual a esse. Quando você iguala esse igual a esse, vai ficar raiz de x quadrado mais y quadrado igual a 2. Elevando ao quadrado, né, que vocês estão acostumados com paraboloide, mas agora elevando ao quadrado, vai ficar isso daqui. Ou seja, a altura do plano já vai ser igual também ao valor do raio, porque é um cone. Se fosse paraboloide, outra história. Beleza? Então, você já sabe que isso daqui, já projetando ele aqui embaixo, você vai ter também uma circunferência. Essa circunferência vai ter o centro na origem e o raio aqui, 2. Então, só olhando para o z, deixa eu tracejar aqui, só para dizer que... Tá, então, só olhando para o z, ele já nos disse muita coisa. Né? Então, ó, o z está acima do cone e abaixo desse meu plano. Com isso, já me gerou esse sólido aqui. Vou até pintar ele aqui. Aí, olhando aqui para baixo, a minha região, a minha projeção, é essa circunferência aqui, gente. Aí, essa circunferência aqui, ela tem o centro na origem e o raio 2, né? Então, bora olhar para o y e para o x agora. Olha o meu y, ele está acima dessa minha função e abaixo dessa minha função aqui. Então, bora olhar só para o plano xy. Ou seja, eu vou pegar aqui só o plano xy. X, y. Quem é essa função aqui, gente? Raiz de 4 menos x quadrado. É uma circunferência completa? Não, é o quê? É uma semicircunferência. Né? Ou seja, é só a parte de cima. Essa função aqui, ó, é uma semicircunferência. Ou seja, como se fosse só isso daqui. Professor, como é que o senhor sabe disso? Só iguala. Essa função aqui, ó, é a função y igual a raiz de 4 menos x quadrado. Eleva ao quadrado, passa para cá, você vai ver que você tem uma circunferência completa. Mas como é só a parte positiva, é só a parte de cima aqui do y. E esse daqui, que é a parte de baixo, você vai ter a outra semicircunferência. Completando aqui a nossa circunferência. Então, o nosso y, ele está acima dessa curva laranja e abaixo da curva amarela. Ou seja, essa região aqui. E essa circunferência aqui, ó, se você for reparar, quanto é o raio dela? Eleva ao quadrado, vai ficar y quadrado igual a 4 vezes x quadrado. Aí vai ficar x quadrado vezes y quadrado igual a 4. Quanto é o raio dela? É 2. Então aqui, ó, é 2. Que é justamente aquilo da circunferência que já estava aqui. Então, na verdade, o nosso sólido já está aqui formado. Por quê? O z está acima do cone e abaixo do plano. O y, olhando nessa direção aqui, né? Porque o xy está para cá. O y, ele está acima dessa curva aqui, que é essa daqui, e abaixo dessa daqui, que é essa daqui. E o meu x? O meu x vai de menos 2 a 2. Né? O meu x aqui, ó. Ele vai de 2 e aqui, menos 2. É a região dele. Então, nosso sólido já é isso daqui. Interessante, né? Essa questão é boa, né? Você olha assim,
você olha, que questão é essa já? O que ele está falando, né? Aí você para um pouquinho, tenta interpretar e você vai chegar justamente nessa região. Na verdade, quando você olha para o Z, você já tem todas as respostas, olhando só para o Z, já que ele já define quem é nosso sólido. Então pronto. Então agora que a gente já sabe, claro que eu não vou deixar assim, né? Ó, isso aqui ia dar muito trabalho para a gente. Então eu vou fazer o quê? Vou transformar isso aqui para coordenadas cilíndricas. E aí eu já vou colocar aqui, ó. No caso, o R está entre 0 e 2. O θ está entre 0 e 2π. E o meu z, que é a minha altura, está acima disso daqui, mas quem é raiz de x quadrado mais y quadrado? É raiz de r quadrado, ou melhor, é r. Então, o meu z está acima do r e abaixo do 2. Ó, notem, gente, todas as questões que a gente fez agora, todas elas tinham uma simetria em relação a um eixo. No caso, o eixo z, porque é o mais usual, né? Mas todas elas tinham uma simetria em relação ao eixo z. E aí, por isso que ficou muito mais fácil para a gente fazer por coordenadas cilíndricas. Então, pronto, transformei aqui, vamos transformar a integral. Ó, vou fazer só a transformação aqui, mas a gente vai fazer lá no outro quadro, né? Então, isso daqui, ó, em cilíndricas, ia ficar... Bom, primeiro que essa função aqui, x quadrado mais y quadrado, isso aqui é r quadrado, então vai ficar r ao quadrado, vezes o jacobiano, que é r, então coloco o r aqui. O z está indo de r a 2, então eu coloco aqui r até 2, vou integrar primeiro em z. Depois eu posso integrar em r, mas tanto faz, o r vai de 0 a 2, então eu coloco aqui de 0 a 2. E por último, vou integrar em θ, que vai de 0 a 2π. De 0 a 2π. E agora eu vou resolver essa integral, que é muito melhor do que resolver essa integral aqui. Vamos fazer aqui no primeiro quadro. Só escrever aqui de novo a integral. É de 0 a 2π, de 0 a 2, de r a 2, aí aqui era r quadrado, vezes r. dz, dr, dθ. Tá, vamos lá. Gente, aí aqui, ó, eu vou integrar em relação a z, o z não aparece, vai ficar r ao cubo vezes z. Então, de 0 a 2π, de 0 a 2, r ao cubo vezes z. O nosso z vai de r a 2. Depois eu vou integrar em r, depois eu vou integrar em θ. Isso aqui vai me dar integral de 0 a 2π, integral de 0 a 2, e aqui vai ficar r ao cubo vezes aí 2 menos r. Depois eu vou integrar em relação a r, depois eu vou integrar em relação a θ. Aí, de novo, né, você percebe que não tem o θ aqui. Aí não tem, eu vou logo integrar ele de 0 a 2π, vai dar 2π. Então, isso aqui vai ser igual a 2π. Aí eu já vou distribuir. Integral de 0 a 2. Aí vai ficar 2r ao cubo menos r à quarta. Aí vai ficar dr. Ok. Aí aqui eu já vou integrar, né? Então vai ficar r à quarta sobre 4. Então isso aqui vai ser igual a 2π. Aí vai ficar 2r à quarta sobre 4 menos r à quinta sobre 5. Isso de 0 até 2. Tá, e agora? Eu vou substituir por 2 aqui. Na verdade, já vou cortar aqui, ó. Vai ficar 2. Aí, no lugar do r, eu vou colocar 2. Então, vai ficar 2π vezes 2 elevado a 4 vai dar 16. 16 sobre 2 vai dar 8. Vai ficar 8 menos. Aqui, 2 aqui é 32. Então, vai ficar 32 sobre 5. Pronto. Aí, quando eu colocar 0, vai ser 0, né? Aí, aqui o MMC é 5. Então, vai ficar 5 dividido para 1.
é 5 vezes 8 é 40. Então vai ficar 40 menos 32. Então isso vai ficar igual a 2π vezes 40 menos 32, isso sobre 5. 40 menos 32 é 8, 8 vezes 2 é 16. Então vai ficar 16 sobre 5π. E essa aí é o nosso resultado, tá bom? Se ele quisesse o volume, então já não ia aparecer o r quadrado, né? Ia aparecer só 1 aqui vezes o r. Só que aí, se ele quisesse o volume, bastava você calcular o volume do cone, né? Ou seja, a área da base vezes a altura dividido para 3. Aí ficaria π vezes 2 ao quadrado, ficaria 4π, a altura é 2, ficaria 8π dividido para 3. Então, 8 sobre 3π. Só que não era o volume, né? Era essa função aqui, por isso que deu ali um outro resultado. Essa parte já acabou, então vamos começar já, né, um pouquinho sobre coordenadas esféricas. Antes, só queria mostrar o desenho para vocês. Então, tá aqui, ó, o desenho que a gente acabou de fazer no quadro, né, mas também... Isso tudo eu tirei do livro, tá, gente, do Stuart. Tanto as imagens quanto esse exercício aí com as imagens, tá? Então, beleza. Então, vou comentar aqui um pouquinho com vocês sobre coordenadas esféricas, tá? A gente só vai comentar, acho que acredito que a gente não vai fazer muita coisa hoje. E eu vou deixar o resto para a próxima aula. Tá, então vamos aqui para o quadro. Eu queria começar comentando um pouquinho com vocês sobre esse outro sistema. Então, o sistema de coordenadas esféricas também é uma forma de você localizar um ponto no espaço. Como nós estamos no espaço, então já é esperado que essa forma de localizar seja uma forma que tenha 3 coordenadas, né? Então, como seriam essas novas 3 coordenadas para coordenadas esféricas? Então, primeiro, né, vamos imaginar que você está aqui no plano, como você já está acostumado. Então, aqui o nosso espaço, né? Espaço x, y, z. Imagina aqui que nós temos um ponto. Vou colocar esse ponto bem aqui. Ponto P. Esse ponto P, o que a gente está acostumado com ele? A fazer uma projeção aqui embaixo e tudo mais, né? Só que agora, gente, eu vou fazer diferente. Eu tenho esse ponto P aqui embaixo. O que eu vou fazer? Vou fazer aqui uma projeção para ele também. O que a gente está acostumado com ele? A gente está acostumado a fazer uma projeção aqui embaixo, a fazer a distância aqui até o ponto. Fazer uma projeção bem aqui embaixo. Esse aqui eu vou chamar de P'. Tá? Então, olha só. O que a gente está acostumado? A gente tem um ponto P, aí a gente faz a projeção dele aqui embaixo, P'. Daqui você tira o x, daqui você tira o y, e o z é a sua altura. Só que agora eu vou fazer de um outro jeito. Não quero mais saber desse jeito, x, y, z, nem de coordenadas cilíndricas. Então, ao invés disso, ó, a primeira coordenada que eu vou escolher é a distância do ponto até a origem. Tá? Essa é a nossa primeira coordenada. Lembra que a gente ainda não fez isso no R3. Porque o nosso R, lá em coordenadas cilíndricas, ele era a distância da origem até a projeção do ponto, e não até o próprio ponto. Tá? Então, aqui você já vai ter uma grande diferença. Então, a primeira coordenada que a gente vai ter é a distância da origem até esse ponto. Aí eu vou fazer aqui, ó, a distância daqui até o meu ponto. Essa primeira coordenada, que vai ser a distância da origem até o ponto, para não confundir com o nosso R, porque a gente está acostumado a chamar de R, né? Para não confundir, eu vou chamar de ρ. Então, vou usar a minha outra letra aqui,
chamar aqui de ρ. Tá? Então, ρ é a distância da origem até o ponto que eu estou considerando. Além disso, a minha segunda coordenada que eu vou usar vai ser um ângulo, o ângulo φ. Esse ângulo φ vai ser o ângulo entre essa minha reta ρ e o eixo positivo z. Tá? Então, o primeiro ângulo que eu vou considerar é o ângulo entre essa reta, que é a distância, e o meu eixo positivo z. Lá em polares, o que a gente considerava? Considerava o raio, né, que era a distância, e o eixo positivo x. Agora a gente vai considerar o ρ, que é a distância, e o eixo positivo z. Então, eu vou considerar, ou seja, estou considerando esse ângulo bem aqui. Ó. Esse ângulo aqui eu vou chamar de φ. Então, esse é o meu primeiro ângulo. Deixa eu fazer melhor aqui. Só para aparecer baixo com uma letra grega φ aqui. Pronto. Melhorou um pouquinho. Então, tá. Então, eu já tenho duas coisas, né? Já tenho a minha distância, que eu estou chamando de ρ. Já tenho esse meu ângulo, que é do eixo positivo z até essa minha distância, que eu estou chamando de φ. E vai vir a terceira coordenada. Que terceira coordenada é essa? Eu vou usar de novo meu ângulo θ. Então, o θ vai aparecer. Lembrando que é o θ mesmo, é a distância do eixo positivo x para o P', ou seja, para a projeção. Então, ele vai aparecer de novo aqui. Ó. Então, vou colocar aqui o meu ângulo θ. Esse daqui, por mais que eu não vá usar ele, mas esse aqui ainda é o meu raio, né? O meu raio é a distância da origem até a minha projeção, ponto P. Então, usando essa distância ρ e usando esses dois ângulos aqui, eu consigo alcançar qualquer ponto no espaço. Como? O meu ρ ele vai variar conforme a distância. O meu θ ele continua variando de 0 a 2π. E o meu φ ele não precisa variar de 0 a 2π. Basta para ele variar de 0 a π. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, o meu φ, o meu θ ele continua variando de 0 até 2π, mas o meu φ ele só precisa variar de 0 a π. Pode perceber, ó, você está aqui, né? O φ é o que vai te dar esse ângulo aqui, certo? Aí você vai dizer, ah, professor, mas se eu fizer só de 0 a π, eu só vou alcançar daqui até aqui embaixo. E se eu quiser pegar esses pontos que estão desse lado aqui? Não tem problema, porque o θ não está indo de 0 a 2π. Então, se você quer pegar os pontos que estão desse lado, faz ó, o φ rotacionar até aqui, por exemplo. Depois faz o θ rotacionar. Aí ele vem para cá. Entendeu? Então, por isso que não precisa o seu φ estar de 0 a 2π. Porque senão você ia ter aquela ambiguidade. Né? Então, por isso que basta que o φ esteja só entre 0 a π mesmo e o θ continua entre 0 até 2π. Entenderam, gente? Tudo certo até aqui? Entenderam essa transformação? Então, beleza. Então, agora você consegue localizar aqui um ponto P do espaço usando essas três coordenadas. Então, o pontinho está bem aqui. Vê qual é a distância dele, a distância é ρ, faz aquela rotação em φ, depois faz a rotação em θ. Você vai conseguir atingir lá o seu... Ah, mas está bem aqui ela. Tudo bem, faz o seu φ passar para cá, depois rotaciona para o seu θ para cá. Estou quase me entortando aqui todinho, mas enfim, vocês estão entendendo, né? Então, é isso daqui mesmo. Ok. E agora? Agora que a gente já sabe o ρ, o φ e o θ, falta eu saber como é que eu transformo, né? Qual é a relação deles com o x, o y e o z. Aí aqui já é um pouquinho mais trabalhado. Por quê? Para eu fazer essa relação, eu vou olhar para esse triângulo aqui formado. Que triângulo? O triângulo cuja hipotenusa aqui ó, é o meu ρ, é a distância. Um dos catetos é essa minha reta amarela aqui. Só que essa reta amarela é a mesma dessa aqui de baixo, que é o meu R, o meu Rzinho das coordenadas polares, né? Vou até... Aqui eu não vou colocar o R só para não confundir, porque só tem essas três, mas esse aqui é o mesmo do R. E tem esse outro cateto aqui. Esse outro cateto é quem? É o Z, né? É a distância Z, daqui até aqui. Então, eu vou usar esse triângulo aqui, gente. Esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, tá? Ele forma um ângulo de 90 graus bem aqui, ó. Então, nós temos aqui um triângulo retângulo, ok? Então, eu vou usar esse triângulo. Se ele é um triângulo retângulo, então eu consigo fazer o quê? Aquelas minhas relações trigonométricas, seno e cosseno no triângulo retângulo. Então, por exemplo, se eu fizer aqui, ó, cosseno de φ, se eu fizer cosseno de φ, quem eu vou ter que pegar?
cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? É daqui para cá. Daqui para cá é o Z. Então, cateto adjacente é Z, dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa desse triângulo retângulo? É o ρ, é a distância. Sabendo disso daqui, o meu Z é ρ vezes cosseno de φ. Ou seja, eu acabei de escrever o Z em função das minhas novas coordenadas esféricas, né? Em função de ρ e em função de φ. Agora, ir para o x e o y, né? Então, bora guardar essa informação aqui, ó. Eu já tenho para Z. Falta agora para x e y. Vou fazer aqui no outro quadro. Gente, para x e y, eu vou usar de novo esse triângulo retângulo aqui, ó. Só que ao invés de eu usar o cosseno do φ, eu vou usar o seno do φ, tá? Então, venho aqui, ó, e coloco seno de φ é o cateto oposto. Lembrando, quem é o cateto oposto? Ó? O cateto oposto é esse cateto aqui. Esse cateto aqui você pode chamar de R, né? Que é o mesmo da projeção aqui embaixo, R das coordenadas polares. Então, o seno de φ vai ser R sobre a hipotenusa, que é o ρ. Então, vai ficar R sobre ρ. Então, daqui você vai tirar que o R é igual a ρ vezes o seno de φ. Só que é R? R nas coordenadas polares. Então, não existe uma relação de R com x e com y. Qual é a relação mesmo? Bora colocar bem aqui, ó. Eu não sei que x é igual a R cosseno θ. Eu não sei que y é igual a R seno θ. Se eu isolar o R aqui, então não posso dizer que R é igual a x sobre cosseno θ. Aqui eu não posso dizer que R é igual a y sobre seno θ. Então, eu tenho duas formas aqui para R. Eu vou colocar as duas aqui, ó. Se eu colocar R aqui, isolar o R aqui, vai ficar x sobre cosseno θ. Então, eu vou ter que x sobre cosseno θ é igual a isso daqui. Então, vai ficar x sobre cosseno θ é igual a ρ vezes o seno de φ. Ora, mas isso quer dizer o quê? Se eu for isolar o x, né? Que x é igual a ρ seno φ cosseno θ. Então, eu venho aqui, ó, vou apagar. Então, x é ρ seno φ cosseno θ. Mas eu poderia também ter isolado o R dessa outra equação aqui, que é y sobre seno de θ. Né? Aí isso ia me dar uma outra relação. Ó. Aqui, o R também é y sobre seno θ. Então, ficaria y sobre seno θ igual a isso daqui. Isolando meu y, eu vou ter que y é igual a ρ seno φ seno θ. E eu já sei dali, né, que o meu z é igual a ρ cosseno φ. Então, está aqui a relação do x, do y e do z. No caso do x e y, eu realmente escrevi eles como funções de ρ, de φ e de θ. Aí do z não, né? Do z não apareceu θ, mas como a gente já sabe, não tem problema, né? Então, a relação é essa daqui. Entenderam, gente? Muito interessante, né? Bom, então, a gente vai parar por aqui, né? Porque na próxima aula a gente vai desenvolver o jacobiano, desenvolver outras coisas, né? Mas, pelo menos, isso aqui já nos dá uma boa introdução. Na próxima aula a gente só faz uma revisão disso daqui, né? Eu mostro os slides para vocês. E a gente continua aí integrando, só que agora em coordenadas esféricas. Então é isso. Obrigado pela presença. Quarta-feira a gente se vê novamente. Até mais.